Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega a careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Henri Horror, que não, e que disse que não. Eita! Porque a gente tem que chamar Maria Bethânia, a gente tem que chamar a Bahia para vir para cá, a gente tem que chamar todos os orixás, porque a nossa Bahia é a Bahia de todos os santos, e eu estou muito feliz. Boa noite para vocês. Esse é o Se Essa Rua Fosse Minha. Meu nome é Célia Regina, eu sou mulher, sou mãe, sou feminista, eu sou antirracista, sou anti-LGBTfóbica. Eu sempre estive à esquerda das políticas desse país patriarcal, machista, misógino, conservador, e eu nasci assim, à esquerda, sempre contrariando muitos e muitas pessoas. E esse podcast é a bancada feminina, feminista, LGBT de lésbicas, bissexuais e transexuais, Se Essa Rua Fosse Minha. E ele é feito especialmente para todas as mulheres. Nessa bancada, a gente só recebe mulheres. As pautas são especificamente femininas. A gente precisa dialogar com mulheres, a gente precisa ter espaços onde somente mulheres falem. Porque todos os espaços, né, numa sociedade patriarcal, são construídos para os homens. Na nossa casa, a gente fica o tempo todo ouvindo: cala a boca, menina, menina, tu sabe de nada, menina, não fala agora não. Quando a gente chega na escola, é a mesma coisa. Quando a gente chega no trabalho, é a mesma coisa. Então, a gente precisa mesmo construir espaços para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar, para a gente poder se apoiar. E a gente precisa dizer que esse podcast tem a direção e a produção da Rede Você e da DPJ Filmes. E você precisa se inscrever no nosso canal. O nosso canal está lá no YouTube, Se Essa Rua Fosse Minha e Tua. Porque é isso, essa rua precisa ser minha, precisa ser tua também. Um dia será, e a gente está crescendo, a gente está ampliando os espaços a cada dia. A mulher, já é certo que a mulher estuda mais, que é a mulher que ocupa mais espaço nas universidades e que a mulher a cada dia está ocupando mais espaço no mercado de trabalho. Lamentavelmente, a gente percebe os menores salários ainda, infelizmente. E nós ainda não ocupamos os maiores espaços ainda eletivos, nem nas câmaras de vereadores, nem nas prefeituras, nem nas assembleias legislativas, nem no Congresso Nacional e nem no Senado. Falando no Senado, é por isso que a gente está aqui hoje recebendo a Tâmara Azevedo. A Tâmara Azevedo é a minha pré-candidata ao Senado pelo estado da Bahia, porque esse ano meu voto será feminista. Esse ano eu voto somente em mulher. Ou eu voto em mulher, ou eu voto em candidatos pró-feministas. É por isso que na Bahia eu voto no candidato Kleber Rosa e eu voto no Luiz Inácio Lula da Silva, porque eu sei que são candidatos que defendem pautas pró-feministas. Eu sei que com eles a gente vai conseguir defender as nossas pautas feministas. E a Tâmara, ela é especialista em políticas públicas, é cientista social, além de feminista, antirracista, e eu não sei se eu sonhei com isso, mas parece que em algum momento, ela que vai me dizer isso, eu vi alguma coisa sobre ela ser capoeirista, não sei não, a Tâmara que vai me dizer se ela realmente tem alguma coisa com capoeira, não sei. Mas quem está aqui com a gente hoje, na nossa tela, aqui é a Tâmara, e eu quero ouvir a Tâmara falar. Quem é a Tâmara? Conta pra gente aí, quem é a Tâmara Azevedo? Tâmara, eu vi alguma coisa sobre isso, sobre você ter uma ligação com a capoeira? Ah, com certeza. Olá, como vão todos, né? Que temos assim uma atividade maravilhosa hoje. Obrigada, Célia, pelo convite, né? E essa rua será nossa, com certeza. Sou sim, né? Capoeira, quando a gente
trata, absorve a capoeira, né? Na verdade, a gente é tomado pela capoeira, ela entra no nosso sangue e ela só vai sair quando realmente a gente deixar essa terra. Então, capoeirista sempre, né? Tive um trabalho longo com o reconhecimento da capoeira enquanto patrimônio do estado da Bahia, do Brasil e do mundo, né? Afinal de contas, acompanhamos todo esse processo de patrimonialização através da salvaguarda, que era um sonho nosso, né, de todo capoeirista, ter de forma organizada o reconhecimento do trabalho da capoeira e dos velhos mestres, né, principalmente dos velhos mestres. Então, muitas violências também a capoeira sofreu durante todo esse período, e hoje a gente está vendo aí de novo esse processo andar para trás, né? Esse retrocesso acontecer do ponto de vista das políticas de patrimonialização por conta desse desgoverno que aí está. Fala mais um pouco quem é a Tâmara Azevedo. Então, uma mãe, né? Mãe de 3 meninas, avó, uma militante desde os 14 anos de idade, né? Considero assim, o início da minha carreira na militância o período mais delicioso, porque, afinal de contas, é maravilhoso ser jovem, né? E ter todas essas expectativas. Então, a gente acompanhou aí aquele momento da reabertura, né, pós-ditadura militar, e lutamos muito pelos direitos estudantis que tinham sido retirados no período da ditadura, né, todos os nossos direitos. Então, tudo que a turma tem hoje foi na base da luta, da manifestação, né, da atividade de rua, e não era fácil, né? Então, a gente retomou a meia entrada, né, nas casas de cultura, e shows e espetáculos, retomou também o passe estudantil, né, que hoje é apenas um cartãozinho, mas o estudante pode hoje pagar meia passagem exatamente por conta dessa luta. E fomos além, né? Brigamos pelo voto aos 16 anos, conseguimos levar aí na tora, e na briga, e na rua, e na manifestação, né? Conseguimos, de verdade, arrancar do Congresso Nacional o voto aos 16 anos, e participei também daquele momento maravilhoso da história do Brasil, onde o povo brasileiro colocou para fora o Collor de Mello, né? O impeachment do Collor, e fazia parte ali da coordenação da juventude cara pintada, né? Um dos momentos mais lindos da nossa história recente. Maravilha. Aí eu quero entender, nessa sua trajetória que você milita enquanto jovem, aí nesse período aí você sonha em chegar ao Senado ou não? Você, nesse momento, eu imagino que não, né? Porque eu faço parte de vários movimentos também e pelo menos eu, assim, a gente vai lutando no dia a dia e a gente nem vai imaginando onde a nossa militância vai chegar. Mas hoje a Tâmara é uma figura reconhecida no estado da Bahia e que milhares de mulheres já sonham em ver a Tâmara chegar no Senado e derrotar as figuras antigas, né? Aqueles homens brancos, velhos, héteros, que a gente já não aguenta mais ver ali sem nos representar, mas ocupando aqueles lugares, né? Então, como é que a Tâmara chega a ser candidata ao Senado? Era um sonho antigo? Como você chega nisso? De jeito nenhum. Na verdade, eu nunca sonhei em ocupar esse espaço, né? Quando a gente, como você disse, quando a gente é militante e quando a gente está envolvido com as causas sociais, grita dentro de nós muito mais um desejo de justiça do que propriamente se apropriar daquela luta para ocupar algum espaço. Então, foram 34 anos de militância, onde a gente acreditava que os passos que nós demos, né, do ponto de vista dos avanços, foram passos importantes. Então, em 93, a gente tem aí a primeira prefeita eleita da cidade de Salvador, que foi Lídice, e eu estava lá, coladinha com Lídice, né? Eu coordenava a juventude dos 7 partidos da campanha. Então, era uma menina coordenando a juventude de 7 partidos da campanha da primeira mulher
que foi prefeita de Salvador. Para mim, ela sempre foi uma grande referência, né? Para mim, ela sempre foi uma grande referência de luta. E vi Lídice também ser a primeira senadora, né, do estado da Bahia. Mas o mais importante, Célia, é que, vendo a trajetória dela, eu pude perceber o quanto nós somos cerceadas, né? Lídice deixou de ser candidata a deputada federal quando ela teria, né, sendo deputada federal, na época ela era do PCdoB, ela era deputada e tiraram a possibilidade dela se reeleger como deputada federal, e aí depois ela foi ser candidata a prefeita, né? Neste ano foi candidata a governadora por uma indicação, mas ela poderia ter continuado a caminhada dela legislativa, mas ela foi silenciada. E depois ela foi silenciada de novo, né? Sendo senadora, foi retirado dela a possibilidade de se reeleger para colocar aí Otto Alencar, Wagner e Coronel. Ora, que brincadeira é essa com as mulheres da Bahia, né? Então, tudo isso vai dando na gente realmente o desejo de ocupar espaços e dizer, não, nós não seremos silenciados, né? Nossa história não será apagada. E nós precisamos de pessoas que falem por nós, né? A verdade é que nenhum homem branco, macho, azul e branco do comando vai falar por mim, por você, pelas nossas dores, pelo nosso dia a dia, e muito menos legislar, que eles legislam em causa própria, né? Que não vai ser o nosso caso, inclusive, porque nós estaríamos nisso. Então, é importante que a gente realmente tenha essa consciência, né, da necessidade da representação da mulher nesse momento, nesta eleição. Essa eleição precisa ser, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas no avanço da causa feminina. E outra, negócio de 30% não, nós queremos paridade. Nós somos maioria na sociedade, temos 54%, somos 54% da população, portanto, 30% não nos representa. Nós queremos a paridade na política e vamos lutar por isso. Eu acho muito importante, Tâmara, você fazer esse resgate porque da história da Lídice, porque é uma violência, e o nosso tema do programa hoje é violência, daqui a pouco a gente entra nessa questão, mas é muito importante esse resgate, porque foi uma violência absurda. E na eleição passada eu fiz questão de falar e de registrar que eu não votei, e eu quero dizer que eu não votei no Ângelo Coronel, que é um senador do estado da Bahia, que está aí na obscuridade, ele está aí recebendo salário de senador, ele está aí sem fazer nenhum projeto político. E o que é que ele faz? Eu quero dizer para vocês o que é que ele fez. Quando ele foi eleito senador da Bahia, sabe qual foi o primeiro projeto dele? Vocês não vão lembrar o primeiro projeto dele, mas eu vou lembrar o primeiro projeto dele. Ele chegou no Senado e foi pedir para que os 30%, a cota de 30% obrigatório para mulheres, deixasse de existir. Foi isso que o senador Ângelo Coronel foi pedir no Senado. Que a obrigatoriedade dos 30% para mulheres deixasse de existir, que nós deixássemos de existir para os partidos políticos. Foi isso que o Ângelo Coronel foi pedir. Mas Célia Regina não votou nele e teve um presidente de partido, do Partido dos Trabalhadores de Juazeiro, à época, que disse que ia me expulsar do partido. A direção nacional do partido é que entrou em minha defesa. Porque eu disse que não votaria como não votei no Ângelo Coronel. E agora também, eu disse que não votaria e não voto no candidato na chapa do Rui, do governador da Bahia, porque ele introduziu o candidato do Gedel Vieira Lima. Eu faço questão de falar o nome dessas pessoas, porque a gente tem que dar nome e sobrenome às pessoas. Porque eu estou muito cansada, Tâmara, de a gente ficar sofrendo esse tipo de violência, as mulheres o tempo todo, porque você fez um resgate muito interessante. É importante que as mulheres que estão assistindo a esse episódio de hoje compreendam que a Tâmara fez um resgate da história dela enquanto menina. Ela fala da história dela enquanto menina, aos 16 anos, coordenando a campanha da Lídice da Mata, que foi a primeira prefeita de Salvador, e a Tâmara estava ali coordenando a campanha enquanto menina. E ela coordena a campanha da Lídice da Mata, que se torna prefeita e aí deputada, e depois a Lídice é silenciada, e depois eu fico muito emocionada, fico arrepiada, porque eu amo também a história da Lídice. Aí a Lídice, quando deputada, uma hora também ela não pode mais ser deputada. Aí a Lídice senadora, que o Jacques Wagner, que eu abraço o Jacques Wagner, eu amo muito o Wagner. Aí o Wagner,
que ele consegue entrar em contradição com o que o Rui fala hoje. O Rui diz hoje que não podia trazer uma mulher para o Senado porque não tinha representatividade, não conseguia agregar, mas o Wagner contradisse tudo, porque ele trouxe a Lídice e ele elegeu a Lídice senadora. Ele arrastou, foi lá e fez a Lídice senadora, ele fez o Walter Pinheiro senador. Então, se ele quisesse fazer uma senadora, agora ele conseguiria, não, mas ele prefere colocar o Otto novamente. Aí ele pega o Geraldo Júnior, que o Geraldo Júnior já está colocando o filho dele como deputado estadual agora, porque tem que ser isso, tem que ser a família. Aí, enquanto isso, as violências à mulher são inúmeras. Por quê? Porque a gente não consegue representatividade, porque são os homens de sempre. Aí o que é que a Tâmara está fazendo aqui? A Tâmara está fazendo aqui porque a gente precisa de mulheres nos espaços de poder para nos representar, porque essa questão de a gente não ter uma mulher no Senado, de a gente não ter mulher, que é a nossa representatividade, a gente ontem debateu sobre isso, em outro episódio, ou ontem a gente debateu sobre isso com outras pessoas, falando sobre a baixa representatividade das mulheres dentro do Congresso, que a gente não vai conseguir nessas eleições por conta disso. Quando a gente não tem as mulheres dentro dos espaços de poder, aí as violências, elas repercutem na rua também. Aí é por isso que a gente precisa de ter essas mulheres que estão disputando os espaços de poder dentro do Senado, dentro do Congresso, dentro das Assembleias Legislativas, porque a gente precisa parar com as violências na rua, porque se a gente não tiver uma Tâmara no Senado, se a gente não tiver uma Marília Reis aqui no governo de Pernambuco, se a gente não tiver uma Kátia dentro da Assembleia Legislativa aqui de Pernambuco, ou não tiver outras inúmeras aí na Assembleia Legislativa da Bahia, a gente não vai ter esse parar de violência. É isso que a gente precisa compreender. Aí esse resgate da tua fala é muito importante para a gente. Por que a gente precisa que o Otto não seja reeleito? Por que a gente precisa que não seja o Cacá Leão que seja eleito agora? Por que a gente precisa que você chegue ao Senado agora? É isso que as mulheres precisam entender. Aí, para a gente só fechar essa fala, porque a gente precisa entrar nas violências que estão acontecendo no estado da Bahia e que ninguém não. Eu tenho ouvido muito a sua fala sobre isso. Eu tenho registrado todas as suas falas sobre isso. Mas poucas pessoas estão falando sobre isso. Por quê? Porque a maioria dos espaços de poder estão sendo ocupados por homens. Eu não sei se você concorda comigo, mas é nessa linha. A maior parte na Assembleia Legislativa, no Congresso, Senado, são ocupados por homens. Então, para eles não interessa. Por quê? A maioria das vítimas somos nós. Quais são quem são vítimas? Quem são as maiores vítimas das violências que acontecem? São as mulheres. E de todas as formas, né? A gente tem visto a tentativa desse silenciamento nosso depois de eleitas. Depois de eleitas, né? Agora, imagine, se você tem um espaço de disputa de poder, né? Se você ocupa esse espaço e mesmo assim o seu direito é cerceado, realmente essa nossa sociedade, né, machista, misógina, precisa ser repensada. E aí, para repensá-la, a gente vai precisar de políticas públicas muito claras, né? Que comecem na primeira infância e que avancem, inclusive, como prevenção, mas que avancem também na área como é que a gente pode dizer? Fugiu a palavra. Depois da prevenção, eu esqueci a palavra, mas tudo bem. Mas que a gente possa consolidar isso, né? A gente não pode deixar que as políticas públicas se esvaiam, né, que os nossos direitos sejam retirados e que a gente não tenha voz e vez nesses espaços. Exatamente. De repressão, né, prevenção e repressão ao feminicídio. Exatamente. De acordo com a estimativa global publicada pela Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo, ou seja, 35%, já foram vítimas de violência física ou sexual durante a sua vida, por parte do parceiro ou de terceiros. A fonte é o portal Fiocruz. Os dados são alarmantes e mostram quanto o Brasil continua sendo um país onde a mulher não tem segurança e lida todos os dias com diversos tipos de violência. Enfim,
O ativismo feminista enxerga a segurança pública em relação à mulher e como é que ele tem agido em busca da segurança para a mulher. Você consegue entender que dentro do nosso ativismo feminista a gente busca por segurança pela mulher? Como é que a gente busca e como é que, dentro da sua perspectiva de chegar ao Senado, como é que a gente vai buscar uma segurança maior para a mulher? Porque eu fico tentando entender, Tâmara, como é que a gente pode atrair o voto da mulher para a sua candidatura, para candidaturas femininas? Por que que as mulheres ainda votam nos homens? Como é que elas não enxergam que votar em mulher é mais segura, mais confiável, mais tranquilo? E como é que o nosso ativismo busca essa segurança para a mulher? Eu queria que você falasse mais assim, sobre isso. Bom, nós temos nós do PSOL, né, as mulheres do PSOL, tem uma pauta discutida nacionalmente que orienta todas as nossas ações, né? São pautas macro, evidentemente, e uma parte delas, o segmento delas, está justamente voltado para a prevenção das violências contra a mulher, né, que são inúmeras, desde a violência obstétrica até a violência política, né? Então, a gente discute essas questões e tenta consolidar no Senado projetos de lei que garantam o avanço dessas políticas públicas. Obviamente que esses últimos anos têm sido de muito enfrentamento, né? Muito enfrentamento, exatamente porque nós vimos aí uma onda conservadora gigantesca, né? Uma onda que tem um perfil de muito conservadorismo em relação ao papel da mulher, tomando tanto a Câmara Federal quanto o Senado, as Assembleias Legislativas, as casas legislativas como um todo, inclusive as câmaras de vereadores, que são os espaços mais próximos da gente nos municípios, né? Isso tudo tem gerado uma série de discussões internas desse movimento, né, feminista para a garantia de direitos. Da casa de acolhimento, né, até projetos de lei que garantam a segurança da mulher no legislativo, a gente tem apresentado. Então, acho que a gente poderia tentar aqui afunilar uma questão específica, né? Você, outro dia, comentou comigo sobre a questão das mulheres de Juazeiro, né? Que a maternidade de Juazeiro não tinha condição de garantir o parto, né, dessas crianças, e que as mulheres estavam perdendo seus filhos. Então, isso é muita falta de cuidado, e está previsto na lei, né, uma ação civil pública, por exemplo, capaz de atender um absurdo e uma violência como essa, que tem a ver com território, que tem a ver com gênero, né, e que tem a ver com descaso da saúde pública. Não é isso, Célia? Isso. Exatamente, exatamente. Aqui no território, porque houve uma pactuação com os dois estados, e aí tem a pactuação da Rede PEBA, que o estado da Bahia e o estado de Pernambuco pactuaram, que fariam atendimento Juazeiro e Petrolina, com 57 municípios agora, e o que acontece é que nenhum e nem outro estado estão cumprindo com o acordo, e nós vemos mulheres que morrem, acabam parindo até na recepção dos hospitais, os bebês morrem, as mães morrem também. E agora, recentemente, com a nossa cobrança, porque houve uma movimentação muito grande de mulheres, o governador da Bahia, o Rui, veio a Juazeiro, e pouquinhas horas antes de chegar a Juazeiro, ele anunciou que assinaria a ordem de serviço para ampliação do hospital regional e a construção da maternidade dentro do hospital regional, com a UTI, neonatal, não sei o quê, mas isso, Tâmara, após 16 anos de governo petista, o que eu lamento, porque eu sou militante de esquerda, eu militei e construí o PT por 21 anos,
Então, é muito duro para a gente ver a mulher sofrer esse tipo de violência, né? Que é mais uma violência, porque quando a gente fala de violência à mulher, aí as pessoas entendem que é o quê? Tapa na cara, puxão de cabelo, levou uma carreira, estupro, são diversas violências. Violência obstétrica, uma delas que a mulher aqui da nossa região sofre bastante, né? Que é uma luta nossa, que é importante você trazer essa informação também, que o PSOL está ligado nessa pauta, importante para a gente. Assim como a pauta da violência obstétrica, né? Nós demos 1000 passos atrás agora, né, com a nova caderneta, A né, nova da caderneta do gestante. SUS. A nova caderneta da gestante, né? Lá na nova caderneta da gestante estão constando 2 itens absurdos que nós já tínhamos vencido na ciência, né? Então, é uma pena, é uma lástima que este governo não consiga manter uma linha mínima de respeito em relação à ciência, né? Os cortes vaginais durante o parto são violência obstétrica, voltam a ser indicados na caderneta como algo possível, algo que nós tínhamos superado há anos, volta a ser colocado de novo para as nossas mulheres sofrerem de novo. Outro processo durante o parto, que já tinha sido banido da medicina, que é aquela forçar, né, a boca do estômago, né, abaixo do seio, para forçar a barriga para que a criança possa sair. Isso também é outra violência obstétrica, né, que causa, inclusive, mortes durante o parto, que volta a ser indicado pelo Ministério da Saúde. Pelo amor de Deus. Né? Assim como na saúde mental também. Eu tenho acompanhado e às vezes falta para a gente tempo, espaço e grana também, porque tudo precisa de muita grana, de estrutura para você poder debater todos os assuntos que esse governo federal tem retroagido. Assim, são muitos retrocessos e às vezes causa um desespero, porque eu tenho acompanhado com os companheiros aí que fazem a luta pela saúde antimanicomial, e também outros retrocessos mais, e que, infelizmente, gente, às vezes as pessoas pensam, tem gente que fala assim com a gente, vocês acham que só a mulher, não é que é só a mulher, é porque tem uma sobrecarga da sociedade muito grande sobre a mulher, e a gente acaba aqui sofrendo muito mais violências. Ô, Tâmara, você consegue visualizar, assim, no estado da Bahia, que existem políticas, existem avanços na nossa... numa atividade que a gente participou recente, eu até ouvi uma fala muito importante de um companheiro dizendo assim, denunciando, né, que o nosso governador até reduziu a verba para a Secretaria de Mulheres, né, e eu fiquei chocada com aquilo. Você consegue acompanhar o que o governador fez, porque eu não consigo, para reduzir a violência a mulheres no estado da Bahia? Você consegue apontar alguma coisa? Talvez eu não consiga porque eu não tenho acompanhado, mas você está mais atenta do que eu. Você consegue visualizar alguma coisa? E eu não sabia dessa informação, tipo, que houve uma redução de recursos para a Secretaria de Mulheres. Eu fiquei, assim, impactada, foi um golpe para mim, assim. Você consegue alguma coisa que tenha sido feita nessa perspectiva? Bom, em relação ao orçamento do Estado, a gente está sabendo que todas essas questões, né, tidas como transversais, mulher, a gente como transversal, PROME, na igualdade racial, né, essas pautas, essas bandeiras importantes, elas estão sendo, sem dúvida nenhuma, secundarizadas. A prioridade são as obras tamanho G, né? Então, não tem M, não tem P, não tem o cuidadinho, não tem a atenção. Então, assim, fica no tamanho G e a gente já sabe o que é que acontece com o restante. Né? Isso aí, Célia, tem sido, assim, recorrente. Né? Recorrente. Agora, também a gente não pode negar que tivemos avanços. Então, por exemplo, o Hospital da Mulher é um avanço importante. Né?
o tratamento dado dentro do Hospital da Mulher. Agora, não pode ser um Hospital da Mulher para a Bahia inteira, né? Mas foi dado um passo importante? Foi dado um passo importante. Está sendo mantido, por enquanto, sim. Mas quando a gente para colocar na balança o que de verdade a gente queria, Sobre né, violência. dessa última gestão, a gente observa que a gente conseguiu avançar pouco, né, que poderia ter avançado mais, se houvesse vontade política para isso. A gente sabe dos ganhos e perdas. Então, por exemplo, o governo federal acabou com a Secretaria de Combate ao Racismo, né, com o Ministério de Combate ao Racismo, mas a gente tem aqui ainda, né, a CEPROM é a única, e inclusive dirigida por uma mulher, Secretaria de Garantia da Igualdade Racial no Brasil inteiro. Mas a gente precisa palpar os avanços, né, que isso não, a gente não está conseguindo. A gente sabe que esse processo também ele é muito, como é que eu posso dizer assim, influenciado pelo nível nacional, né? Então, a gente está vendo todos os nossos direitos, nós estamos vendo todos os nossos direitos cair por terra, né? Queríamos que fosse a Bahia, né? Esse grande espaço de resistência e que a gente pudesse garantir verdadeiramente que as coisas continuassem avançando. Mas o que a gente pode observar é a completa paralisia das políticas públicas, né? E aí não tem como negar isso, os cortes no orçamento e a prioridade das obras tamanho G e dos negócios da China. Né? Tipo o Flávio Dino, né? O Flávio Dino conseguiu segurar a onda lá e a gente vê. E por falar em questão racial, segundo a Rede de Observatório de Segurança, no estado da Bahia, que é uma fala que você faz muito, né? 98% das pessoas mortas são negras, né? Por policiais. E em Salvador é pior, né? Que chega a 100%. E aí, eu queria muito ouvir a sua fala sobre isso aqui, porque eu tenho ouvido bastante você falar sobre isso em diversos espaços. E aí, como é que você visualiza isso? Eu acho que eu já ouvi até... Eu ouvi algumas falas, você falando sobre a polícia de Salvador, da Bahia, né? Ser preparada para isso, né? E, enfim, é uma pauta que me interessa muito ouvir sobre isso. E uma pauta difícil para a gente, né? Uma pauta bastante difícil, porque a polícia também é negra, né? Mas a gente sabe o caráter institucional, a importância que ela deveria ter. Pensando quem é a vítima aí, se a polícia não é vítima também, não sei, enfim, né? Então, a gente tem discutido muito sobre essa questão do genocídio da população negra, porque é um genocídio, né? Quando você tem anualmente 30 mil jovens sendo assassinados, morrendo por arma de fogo em um estado, você está comprometendo gerações. Faça um cálculo baixo. Em 16 anos, mata-se 30 mil jovens todo ano. Quase meio milhão de pessoas. Quase meio milhão de pessoas, Tâmara? 480 mil jovens mortos dentro de um período de 16 anos. É assustador. É assustador. Como serão as próximas gerações? Como serão as próximas gerações? Quem tem filho negro, menino negro, vive apavorado. Essas crianças já não têm mais liberdade, né? Nem liberdade de acesso, nem liberdade de escolha, o que é pior. Então, assim, nós estamos com uma geração que lá na frente vai refletir tudo isso. Quem vai pagar por isso? Né? Então, a gente quer muito, Célia, chegar num processo de amadurecimento social capaz de garantir uma polícia cidadã. E é possível garantir uma polícia cidadã.
através da formação e da estratégia que o governante vai utilizar para garantir que essa polícia ela possa de verdade estar somando na sociedade, né? E não só sendo usada no papel da repressão e da contenção, mas da prevenção. Por que não? Por que não? A gente tem aí exemplos no mundo inteiro, né, de resultados de estados extremamente violentos, e aí, lastimavelmente, é o estado da Bahia, o estado mais violento do Brasil. A gente fala do Rio de Janeiro, mas a verdade é que a gente tem esse triste troféu em mãos, né? Esse triste, lamentável troféu em mãos. E a gente precisa se mirar, sim, em outras possibilidades. A gente vê aí a cidade de Newark, que é pertinho de Nova York, colada, né? O aeroporto de Nova York fica nessa cidade, era uma cidade extremamente violenta. Elegeu um prefeito negro que mudou a história da cidade, com novas políticas públicas, com ações capazes, né, de não reprimir, mas prevenir, com a educação na escola, com a mudança da estratégia da própria polícia em relação à sua população. Gente, nós somos 82% da Bahia. É verdade. Um governante não pode se voltar contra seu próprio povo, né? Ou não pode colocar um elemento, uma ferramenta institucional contra o povo. Já chega. Essa guerra às drogas só mata preto. As balas perdidas só encontram corpos negros. Isso já virou brincadeira. Isso não é possível mais. Essa dor já transborda, já não é mais da mãe, já é de todas nós, porque isso tem nos perseguido todos os dias. E o resultado disso não será bom. Então, nós precisamos de um governante com uma cabeça capaz de compreender que a estratégia para uma nova polícia não é da repressão, que mata também o policial, que adoece o policial, né? Que tira o policial de cena, porque ele não pode ter a mesma lógica de roda de amigos e do dia a dia. Sim. Também. Sim, isso atinge as pessoas perfeito. Que fazem parte desse processo. Então, assim... Perfeito, Tâmara, perfeito. Eu queria ouvir isso, porque eu fico pensando que o policial, às vezes ele mora na mesma comunidade, às vezes ele é parte ali, ele é pobre também, porque ele ganha, o soldado ele ganha não pouco, porque o policial, inclusive, está insatisfeito com o governo, ele está ganhando tão pouco. E às vezes ele não pode nem fazer parte da própria comunidade, que ele está sendo odiado. Porque ele está sendo obrigado a matar o vizinho dele, o colega dele, as pessoas que ele faz parte ali da comunidade, porque o Estado usa o policial para matar as pessoas que ele convive. E essa sua fala é fundamental. Eu só queria reforçar, não lhe interromper, porque eu estou achando maravilhosa. É isso mesmo. Eu queria ouvir isso daí, na verdade. Então, nesse sentido, né, Célia, eu acho que a gente não pode criar determinadas dicotomias, extremismos. A gente precisa ter uma maturidade muito grande para tratar esse assunto, né? E dizer a polícia militar... A polícia adoecida, se suicidando, tem muito caso de suicídio. Muita gente sofrendo com isso. As famílias dos policiais por uma política, uma estratégia política equivocada. Equivocado. Nós não precisamos mais desse derramamento de sangue. Nós não precisamos. Nós precisamos, hoje, uma polícia qualificada, né? Uma polícia cidadã, que esteja ao lado da população, que compreenda que ela não está apartada da população e que a população entenda que ela não está apartada do nosso dia a dia, né? E que a gente retome essa discussão, ouvindo as partes, para chegar num denominador bacana e comum e para acabar com essa matança desorientada que está acontecendo no estado da Bahia. Nós não aguentamos mais, né? Nós estamos cansados já. Nós estamos cansados já, né? Não queremos mais que essa violência continue se reproduzindo. Estamos abrindo a nossa campanha para ser esse canal de diálogo, de resistência, de transformação social,
né, para o nosso Estado. Maravilhoso. Eu queria te perguntar sobre a militarização das escolas. O que é que você achou? É um absurdo, né? Se a gente quer, se a gente quer um dia, né, buscar uma polícia cidadã, uma polícia que reveja esses processos de militarização, de acuação, de ser um divisor, né? E divide-se a cidade entre duas, né? Os incluídos e os excluídos. Para os incluídos, a polícia serve para garantir o patrimônio. Para os excluídos, ela serve de contenção, a qualquer custo, a qualquer forma, de qualquer jeito, né? Então, assim, se a gente quer mudar essa lógica, imagina se a gente topa uma ideia dessa de militarização das escolas públicas. Pelo amor de Deus, né? Cada coisa em seu lugar, cada especialidade no seu canto. Nós precisamos de uma boa formação para os nossos pedagogos, né, para garantir aí a qualificação desses professores todos os anos, né, que a gente possa avançar para novas tecnologias sociais, educacionais, capazes de tornar a escola mais atrativa e não tornar a escola um espaço de acuamento mesmo, né, principalmente da nossa juventude. Outro dia a gente viu aí um caso de uma menina negra, né, que foi com um black para a escola e que uma escola militar mandou voltar porque aquele tipo de cabelo ela não podia frequentar a escola. Se a gente não cabe nesse tipo de escola, a gente não precisa desse tipo de escola. Também tem isso. Também tem isso. Então, assim, nós somos contra a militarização das escolas. Acho que cada assunto no seu momento e no seu lugar, né? Nós precisamos investir na educação, derrubar esse teto de gasto, garantir que essa lei que passou, que estabelece 20 anos de congelamento do orçamento da educação, caia, seja derrubada, né? Revisar esse orçamento, ter mais democracia na escola, porque eles estão usando esse processo de militarização para restringir a nossa democracia, para restringir o direito do professor em ensinar. Isso é gravíssimo, gravíssimo o que está acontecendo no nosso Estado e no nosso país. Eu queria ouvir uma proposta sua de mandato com relação assim, de solução para a segurança pública do Estado da Bahia. Alguma coisa que você disse assim, isso aqui eu trago como proposta para a gente solucionar, resolver, equacionar a segurança pública da Bahia. Se bem que você falou várias coisas aí que eu fiquei já sonhando, assim, pensando em ver no seu programa, no seu programa eleitoral aí. Quando começava a ir na TV, eu comecei a sonhar aí. Você falando, eu comecei. Isso aí ela deve colocar. Mas fala efetivamente assim, isso daqui eu vou levar para o meu programa no meu programa eleitoral e vai sair isso aqui como proposta de solução para a gente equacionar o problema de segurança, principalmente no tocante à mulher, né? Sim, eu acredito muito na educação como elemento de transformação, né? Eu acho que ao invés da gente estar pagando para o policial não matar, o que é um absurdo, né? Você ter o Estado pagando para que o policial não mate o cidadão. Eu acho que ele tem que estar sendo agraciado a partir do momento em que ele galgue determinados espaços de conhecimento. E aí, gente, o conhecimento quebra qualquer preconceito. A educação quebra qualquer preconceito. A nossa ideia é realmente iniciar uma ação de polícia cidadã, né? Com recursos específicos, não só para a qualificação daquele que está na parte administrativa, não, dos grandes nomes, não, vamos até as patentes mais baixas, vamos discutir, vamos interagir, são programas importantes, que também não são programas de conto de fada, que vai se resolver em um dia, ou um ano, em 2 anos, todos os problemas que a gente tem acumulado durante mais de 500 anos, né? Então, a garantia de que essa polícia torne-se cidadã, né? A criação de um projeto de lei, criando a Polícia Cidadã,
dentro das polícias militares e avançando com este conceito para todos os batalhões, corporações, porque a gente pode. Nós temos excelentes exemplos aqui mesmo na Bahia, de batalhões que funcionam como perfeitos, Isso. né? Que atendem, que garantem a segurança, né? Que têm uma função social muito clara e que esse exemplo possa ser replicado. E esses batalhões que funcionam perfeitamente bem aqui mesmo na Bahia, e aí eu posso citar, inclusive, o 18º Batalhão, que é a segurança do Centro Histórico, né? A BEPTU, que é a segurança turística. Nós não temos problema com esses 2 batalhões. Por quê? Porque esta turma tem um outro nível de orientação diferente dos outros batalhões, de contenção. Então, é necessário que a gente tenha um mínimo de nivelamento, né, de orientação. É necessário que a gente humanize esse processo. Vestir farda não pode fazer daquele cidadão um ser invisível somente a cumprir ordens. Tem que pensar quem sou eu, quem é o outro, né? E isso aí é condicional, é condicionante para você ser um militar. Então, é preciso quebrar aos poucos esses dogmas e essas amarras que fazem com que esse cidadão que é trabalhador, que é policial, se aparte da sua realidade, né? Então, é um processo, sim, estratégico e a gente quer poder contribuir para a melhoria das condições, não só dos policiais, mas de toda a sociedade, com a criação da nossa polícia cidadã, essa polícia que vai ter conhecimento, né, sobre a sua realidade e poder fazer outros níveis de interação social capazes de transformar mesmo a instituição. Então, a gente acredita muito nisso. É possível, sim, porque foi feito e a gente já tem exemplo. Tem exemplo aqui e tem exemplo fora. Então, o que não nos falta são possibilidades e já exemplos mundo afora para que a gente rompa essa barreira da violência no nosso Estado. Precisa querer, precisa ter vontade política, precisa ter paciência para ouvir, sentar na mesa com quem está envolvido. Maravilhosa. A Polícia Né? da Bahia precisa ouvir a Tâmara. A Polícia Militar da Bahia acho que nem sabe que tem uma candidata ao Senado que está super preocupada com vocês, viu? Eu vou falar de você para os policiais da Bahia. Você sabe que eu sou casada com um coronel da Polícia Militar aposentado? Você não sabia, não? Pois eu vou falar de você para ele. Hoje eu até convidaria ele para vir aqui, mas só que eu tinha muita coisa, a gente tem muita coisa para fazer e aí eu não quis cansá-lo. Mas eu vou falar de você para ele. E é o seguinte, de acordo com Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2020, o Brasil tinha cerca de 640 mil profissionais de segurança pública e desses apenas 13,5% eram mulheres. Nas polícias militares, por exemplo, a média de profissionais do sexo feminino é de menos de 10%. Segundo ela, as mulheres estarem subrepresentadas nas organizações policiais é mais um empecilho para priorizar o debate sobre o enfrentamento à violência de gênero dentro das instituições. A fonte é o movimento mulher360.com.br. Como você enxerga que as mulheres que atuam nessa área são tratadas? Falta respeito? Não falta? Você acha que você... Porque eu estou percebendo que você é assim, está muito por dentro da... Parece que você está estudando bastante as mulheres, a polícia militar aí, as polícias e tal. Falta política de inclusão para as mulheres dentro das polícias? Como é isso aí? Tudo muito recente, né? A chegada do gênero feminino. Eu tô achando que tu tá mais por dentro das questões da polícia do que alguns policiais e policiais, mulheres e homens da polícia que estão tentando representar a categoria. Tô gostando de ouvir seu debate, porque eu já tenho ouvido alguns aí. É porque eu me dediquei um tempo também a formar esses policiais do batalhão da Polícia Turística, né? Então, a gente entende, compreende as lógicas e tenta quebrar as amarras a partir dessa experiência que a gente
já teve, que a gente já acumulou. A gente sabe que o papel da mulher na polícia é muito recente, né? E eu vejo também alguns avanços, né? Algumas delegadas poderosas da Polícia Civil que a gente tem em nosso estado, que estão muito atentas às Tá, questões. então eu te perguntei se tem política pública de acesso para as mulheres na Polícia Militar, mas antes de você responder essa pergunta, me fala sobre como estão as nossas companheiras da Polícia Civil que entraram em greve agora. Como é que estão essas mulheres da Polícia Civil aí? Porque a gente tem algumas companheiras, você está acompanhando esse movimento, como é que elas estão e tal, porque a gente já está caminhando para o final. Aí eu queria que você respondesse essas duas perguntas. Nossas companheiras, mulheres, policiais civis, existem muitas mulheres, como é que elas estão nesse debate? Você está acompanhando? Não está? É, é um Enfim, fala processo um de pouco sobre crescimento. isso e depois tu fala sobre o acesso das mulheres na polícia militar, se tem acesso, se não tem, enfim, fala sobre isso aí, porque a gente já está indo para o final. Certo. Então, a gente tem algumas companheiras nossas, né, que fazem parte da Polícia Civil, companheiras de luta e amigas pessoais também, né? Eu tenho muitas amigas que fazem parte também da Polícia Militar, que são perfens, e a gente acompanha, assim, a luta delas, né, nessa disputa, digamos assim, pelo espaço real. Elas têm lutado bastante para estruturar núcleos que garantam aí essas trocas internas, né, que são trocas importantes. A gente ainda está discutindo essas questões, Célia, para poder trazer muito bem claras o que é que elas querem, porque a nossa função, nossa campanha, ela tem essa função de amplificar as bandeiras, né? Então é importante que a gente fale do nosso lugar de fala. Então, o que eu posso falar nesse momento, isso, que elas estão se organizando no sentido de garantir algumas bandeiras, até porque é vedado o direito ao militar de fazer manifestações políticas, né? A gente tem que ter esta clareza. E nós temos uma companheira chamada Lisdeli, que é delegada de Itabuna, que está à frente desse processo de paralisação, né, e de mobilização dos delegados da Polícia Civil que entregaram os cargos, entregaram por falta de condições de trabalho. Isso é importante que seja dito, né? Ao tempo em que a gente exige a apuração dos fatos, e a Polícia Civil tem essa função, ao tempo que a gente exige a apuração dos fatos, a gente não dá a essas pessoas condição de trabalho, né? Então, um efetivo super pequeno, as estruturas de delegacia, eu acho que quem já foi a uma delegacia sabe como é, né? O caos, a precariedade, e sem falar no sistema prisional, o nosso sistema prisional, que apenas encarcera negros, né, e que está lá, é a nova senzala, né? As nossas delegacias e o nosso sistema prisional como um todo é a nova senzala, né? Você só tem direito de sair da favela para ir para a senzala, né? Essa é a lógica estabelecida. Então, assim, um monte de gente que não tem atendimento adequado, né, que está lá por crimes banais, né, enquanto os grandes ladrões estão soltos aí, dirigindo. Eu não vou entrar em detalhamento, mas a gente sabe do que a gente está falando, né? Isso não é brincadeira. É necessário que essa lógica seja revista. Que a gente sabe que a maioria é frente. negra, a população negra, e a gente sabe que das mulheres, a maioria de cada 10, 9 são mulheres negras. E a gente sabe que os processos não são julgados e que as pessoas estão sendo só jogadas lá dentro e que não tem julgamento nenhum, né? Eu tenho acompanhado isso também e tá engavetado aí para uma hora a gente trazer aqui, se essa rua fosse minha, porque a mulher em situação de cárcere também é o nosso foco, né? A gente também sofre com essa situação. Também é uma situação que nos incomoda bastante. Essa mulher em É o situação 14 de de maio, né? Aquele dia que nunca acabou. A gente vive um eterno 14 de maio de 1888. Né? Essa abolição que nunca veio. Essa abolição que nunca veio. Né? Me lembro de Lázaro dizendo, né,
Na música dele, ele dizia que no dia 14 de maio ele subiu a favela pensando em um dia descer, mas que ele nunca desceu, né? Então, assim, é grave, é preciso que a gente reveja a nossa sociedade do jeito que ela anda. Chegamos no momento limite, que é também um momento e uma oportunidade muito grande de transformação. Então, vamos agarrar essa oportunidade de transformação, vamos apostar na nossa transformação social, vamos apostar em novos nomes, novas ideias, mentes arejadas, né, que possam realmente contribuir para que esse país volte para os eixos e que volte a ser aquele Brasil da diversidade, admirado pelo mundo inteiro, o país da soberania, que não deve nada a ninguém, porque pode sim, tem território suficiente para garantir sua segurança alimentar, tem território suficiente para garantir que as suas riquezas circulem na mão dos brasileiros, né? Queremos um Brasil soberano, digno, né? De respeito em qualquer lugar do mundo, queremos avançar. Então, assim, a gente não pode deixar que esses sonhos deixem de ser sonhados coletivamente. É por isso que a gente está aqui hoje, chama vocês para a luta com a gente e dizemos também que estamos à disposição, que a nossa campanha ela é esse elemento de amplificação desses debates importantes para a sociedade e para todo o nosso povo. Minha senadora, eu preciso de você mais vezes aqui nesse espaço, se essa rua fosse minha, porque a gente tem uma infinidade de temas para discutir. Quanto mais eu te ouço, mais vontade eu sinto de dialogar com você, porque aí vai aparecendo assim um leque de assuntos e eu fico te olhando e falando, Jesus, ela podia estar aqui para a gente falar mais sobre... Mas, enfim, a gente vai ter outros programas aí até outubro, quando chegarem as eleições, e eu preciso de você aqui mais vezes, viu? Aqui é a sua casa, aqui é o seu espaço, sinta-se em casa. E a nossa última pergunta é a pergunta que norteia essa bancada aqui, que a gente fica pensando o tempo todo. Na verdade, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem ainda o pertencimento da rua que a gente anda, porque principalmente nós, mulheres, e no tocante ao tema dessa noite aqui, que foi sobre segurança pública, a mulher não tem a tranquilidade de andar pelas ruas, a gente não pode andar se a gente pudesse andar 3 horas da manhã, a gente pode andar nem 3 horas da tarde, qualquer hora que a gente ande na rua, a gente é questionada sobre a roupa que a gente está vestindo, enfim, a esquina, por que a gente estava ali e tal, né? A mulher está sempre muito insegura dentro de casa, fora de casa. Tem sempre um questionamento, né? Por que ela estava vestindo aquela roupa, por que ela estava com fulano, beltrano, enfim. Mas se você tivesse uma rua só para você, se você tivesse um bairro, a sua cidade, se Salvador fosse sua, se a Bahia fosse sua, o que é que você faria? Se essa rua fosse sua, o que é que você faria? E a pergunta final, que é para a gente poder fechar e agradecendo com muito amor, assim, com muita gratidão por você ter vindo aqui essa noite dialogar com a gente. Essa é a pergunta final. Ai, se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar com pedrinhas de brilhante, sabe? Para que o amor possa reflorescer, para que as pessoas voltem a sorrir, né? A Bahia perdeu aquele sorriso no rosto, aquela vontade de fazer coisas, de realizar, de ser transformadora, porque nosso estado tem essa característica de todo ano lançar uma novidade, de todo ano estar à frente dos processos, e a gente foi, perdendo isso. Né? Então, se essa rua fosse minha, eu ia dar um jeito de transformar essa realidade que está tão dura, tão difícil, né? Numa realidade melhor, mais igual, mais respeitosa, né? Mais segura, e que garanta que todo mundo possa fazer parte dessa rua, né? De forma respeitosa mesmo, né? Se gostando, se querendo bem, plantando o amor e sendo contra todo esse ódio que foi aí imposto a gente durante esse tempo todo. Né? Essa rua será nossa e a gente vai, sim, poder voltar a sorrir e trazer essa alegria de volta para nosso povo. Nós acreditamos nisso e acreditamos também que a gente só pode fazer isso junto com vocês, né? Com cada um de vocês, que sejam militantes dessa causa da transformação social, contra o velho, né, a velha política, essa coisa carcomida que está estabelecida, deixando o novo brotar
na nossa política e na nossa rua. Que linda! Ela é linda, gente, é maravilhosa. Eu amo Tâmara, essa mulher forte, guerreira. Olha, mulher negra, antirracista, anti-LGBTfóbica como eu, mãe como eu, já é avó, não sou avó ainda, porque lá em casa eu digo pra gurizada, segura a onda, segura a onda aí. Já tenho idade para ser avó, se meus filhos quisessem, que bom que eles ainda estão segurando a onda. A gente fica por aqui com esse episódio agradecendo o carinho da Tâmara, a atenção da Tâmara. Ela será a nossa senadora, sim, porque a Bahia precisa dessa renovação, a Bahia precisa dessa representatividade, a Bahia precisa de uma mulher no Senado, a Bahia precisa de uma mulher negra. Chega de homem branco, velho, hétero, cis. Já não aguento mais, não me representa, não nos representa. A Bahia tem a cara da Tâmara. Vocês ouviram o que a Tâmara falou hoje? A gente precisa desses debates, a gente precisa de outros debates mais. A gente vai trazer a Tâmara aqui para outros episódios e vocês vão ver o quanto a gente precisa de tê-la no nosso Senado. A Bahia é a cara da Tâmara e a gente precisa dela. A gente agradece muito a toda a produção que esteve aqui com a gente, a Giovana, o Nilton, que é o nosso diretor, a toda a produção da Rede Você, a DPJ. A gente agradece a todo esse trabalho aqui e a gente agradece a todos que estiveram com a gente na audiência até agora. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigada.